senhoras e senhores parlamentares, todos que nos assistem nesse momento, em todo o país. Eu quero dar continuidade à fala, presidenta Bia, que fiz na parte da manhã, como deputado titular desta comissão, escrito, e agora, em nome da liderança da minoria, eu quero dar continuidade à linha de raciocínio e abordar e me acostar na fala do deputado Fábio Tradi, que, em termos de desempenho jurídico na Comissão de Constituição e Justiça, sempre é uma boa referência. Meus cumprimentos, deputado Fábio Tradi, que me antecedeu nesta fala. Mas, senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, vejam, eu acompanhei algumas falas hoje pela manhã de alguns parlamentares defensores da tese da reforma administrativa. E eu ouvi referências às reformas administrativas que foram feitas pelos governos FHC, também pelo presidente Lula. A diferença dessa reforma para a reforma que o presidente Lula fez quando governou o Brasil é que esta reforma, ela quebra a espinha dorsal da administração pública e entrega o interesse público ao interesse privado. É assim, quando quebra o princípio da estabilidade, quando remete para o chefe do Poder Executivo ou o chefe imediato a avaliação de desempenho e, portanto, qualquer um pode ou não alcançar a estabilidade, remete para a quebra de autonomia entre os poderes e impõe um duríssimo golpe ao parlamento ao transferir para leis complementares algumas das cláusulas que essa reforma constitucional impõe aos serviços públicos e ao servidor público. Essa reforma, portanto, ela não serve ao país, porque a centralidade dela, senhora presidenta, a centralidade dela é retirar o Estado da prestação do serviço à população. Não precisa, qualquer governo liberal não vai permitir que, em tempos de crise econômica como é que nós estamos vivendo, onde o mundo todo precisa de mais Estado, o Brasil, o atual governo Bolsonaro e o governo Paulo Guedes, querem retirar cada vez mais o Estado da sua função primordial de servir, de prestar à população os serviços básicos. As reformas que foram feitas, portanto, nunca atingiram a espinha dorsal da administração pública. Essa reforma mexe com cláusulas pétreas, porque quebra direitos. E quando se trata de direitos, somente o constituinte originário pode alterar, senhora presidenta. Somente o constituinte originário. Eu vou retirar um pouquinho da máscara, porque eu desinfetei aqui o microfone com álcool, seguido aqui pelo nosso deputado Rui Falcão, sempre nossa referência em termos de... não de álcool, mas, sobretudo, de postura correta aqui na CCJ, no parlamento, né, presidente Rui Falcão? Mas nós já desinfetamos aqui o microfone. Portanto, senhora presidenta, é uma reforma que altera profundamente o padrão da administração pública brasileira. É por isso que nós não podemos aceitar, como eu dizia, essa ideia de que numa crise como essa, cada vez mais tem que ter menos Estado e cada vez mais tem que ter menos servidores públicos concursados com estabilidade para prestar serviço à população. O que seria da população brasileira sem os profissionais da área da saúde nesse momento? Pelo Brasil afora. O que seria do país sem o SUS? E o SUS é sustentado por aqueles que fazem a administração pública, que estão garantindo os seus direitos na Constituição. Essa reforma, portanto, ela desmonta e entrega a função pública do Estado ao interesse privado. Essa é uma das razões fundantes do voto que nós apresentamos na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem meritocracia na administração pública
seus princípios fundantes da administração pública. Não tem meritocracia na administração pública sem estabilidade para o servidor, sem concurso público amplo, sem interferência política, sem interferência nas nomeações, naquele princípio básico que é do ingresso ao serviço público. Portanto, mesmo a reforma da Previdência que foi feita, com algumas alterações que foram feitas aqui na Câmara, ela atingiu tanto o cerne da administração pública como essa reforma que está sendo discutida e debatida. Aliás, eu alerto aos meus pares, à base do governo, eu duvido que essa reforma seja aprovada no plenário da Câmara. Sabe por quê, senhoras e senhores parlamentares? Tem muita gente dizendo que não é momento para isso. O Brasil agoniza. Uma crise sanitária, e ontem os jornais davam conta de 40 milhões de pessoas que estão vivendo na linha de pobreza, passando necessidades do ponto de vista do sistema de segurança alimentar. É inoportuna essa discussão da reforma num momento de grave crise como essa. A quem serve essa reforma? Será que Paulo Guedes tem autoridade política para pedir mais esse sacrifício do parlamento brasileiro? Dos parlamentares? Não! Porque o parlamento já deu tudo o que ele queria e ele não entregou nada ao país. Foi feita a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC do teto, tudo! E qual é o Brasil que tem hoje que pede essa reforma administrativa? É o Brasil com 40 milhões de pessoas passando fome por esse país afora. São as pessoas morrendo por conta da pandemia, caminha para 450 mil pessoas e é como se não tivesse acontecendo nada. Essa reforma ela é inoportuna, presidente, ela não deveria ser votada. Podemos discutir outras questões importantes para o país, mas jamais impor ao país a administração pública cortes tão perversos, medidas tão cruéis que vão desmanchar a essência dos serviços públicos que são prestados à população brasileira. É por isso que nós somos contra essa proposta. E é a partir do momento, presidenta, que ela fere cláusulas pétreas, evidentemente, ela não pode ser admitida aqui na CCJ. Quem defende servidor público não pode votar a favor desta PEC, porque ela não é necessária para melhorar, para dar qualidade, para aumentar a eficiência do serviço público. Num momento como esse, nós precisamos de mais Estado, de mais prestação de serviço, de mais solidariedade, de mais amor à vida, mas jamais quebrar na espinha dorsal da administração pública, que sem servidores públicos concursados com estabilidade, não tem como prestar bons serviços à população. É por isso, presidenta, dentre tantas outras razões que nós estamos encaminhando o voto em separado para mostrar ao país, nós não somos portadores do quanto pior melhor. País, nós não somos portadores do quanto pior melhor. Não fazemos parte disso, mas é questão de justiça. Vamos fazer justiça com aqueles que fazem justiça com o povo brasileiro, que são os servidores públicos e os serviços que são prestados à população. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado.